E se tudo aquilo que você sabe sobre a Páscoa for apenas a superfície de algo muito mais profundo, e se por trás das celebrações, dos feriados e dos rituais existir uma história que muda tudo, inclusive a sua, não a história de um mito, nem de uma lenda bonita para consolar corações fracos, mas a história mais real que já foi vivida neste mundo. Existe um momento na história humana em que o céu desceu à terra de forma definitiva. Não com trovões nem com exércitos reluzentes, mas com um homem carregando uma cruz num caminho de pedras. Esse homem tinha suor, tinha sangue, tinha cansaço nos ombros e determinação nos olhos. E tinha, dentro do peito, o peso de algo que nenhum de nós conseguiria sequer imaginar. Você já parou para pensar no que realmente aconteceu naquela sexta-feira? Não a versão rápida, não o resumo que aprendemos quando éramos crianças, mas a versão inteira com toda a sua dor, todo o seu mistério e toda a sua glória. A Páscoa não é apenas uma data no calendário, ela é o coração do Evangelho batendo forte. A Páscoa cristã tem raízes muito mais antigas do que muita gente imagina. Ela começa lá no livro do Êxodo, quando um povo escravo foi libertado do Egito por um sinal de sangue nas portas. Um cordeiro era sacrificado e o sangue era pintado nos umbrais das casas dos israelitas. O Senhor passaria por cima daquelas casas e a morte não entraria. Esse momento não foi apenas um acontecimento histórico isolado. Ele foi uma sombra, uma profecia viva, um quadro pintado por Deus séculos antes de Jesus nascer. Cada cordeiro sacrificado naquela noite no Egito apontava para alguém que ainda viria, alguém que não seria apenas mais um sacrifício, mas o sacrifício definitivo e eterno. O apóstolo Paulo entendeu isso com clareza quando escreveu em 1 Coríntios 5:7, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele não disse que Cristo celebrou a Páscoa. Ele disse que Cristo é a Páscoa. Há uma diferença enorme entre participar de um ritual e ser a realidade que o ritual representa. Jesus não veio para cumprir uma tradição. Ele veio para ser o cumprimento de toda a esperança. Quando você lê os evangelhos com atenção, percebe que tudo aponta para aquela semana final. Cada ensinamento, cada milagre, cada encontro de Jesus caminhava em direção a Jerusalém. Era como se cada passo tivesse uma direção certa, um destino escrito antes da fundação do mundo. E Jesus sabia disso. Ele não foi para a cruz por acidente. Ele foi por amor, com propósito e com paz. João 10:18 preservou para nós uma das declarações mais poderosas que Jesus fez. Ninguém me tira a vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho poder para dá-la e poder para retomá-la. Pense bem nisso. O homem pregado na cruz não era uma vítima passiva da crueldade humana. Ele era o Senhor da vida, entregando livremente aquilo que ninguém tinha poder de tirar. Na cruz, aconteceu algo que a teologia chama de substituição expiatória. Em linguagem simples, ele ocupou o lugar que era nosso. A condenação que pesava sobre cada ser humano por causa do pecado foi descarregada sobre Jesus. Isaías 53:5 descreveu isso com precisão séculos antes. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O pastor e expositor bíblico Hernandes Dias Lopes, em suas meditações sobre o Evangelho de João, descreve a morte de Jesus como o momento em que a justiça e a misericórdia de Deus se encontraram num mesmo ponto. É uma imagem que vale a pena guardar no coração, porque ela diz muito sobre quem Deus é. A justiça exigia que o pecado fosse punido. A misericórdia queria que o pecador fosse salvo. E na cruz, as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, em Cristo, pelo Cristo, por nós. Mas a história não termina na sexta-feira. Se terminasse, teríamos apenas um mártir, um exemplo de coragem, uma tragédia bonita e triste. Mas no terceiro dia, algo que nunca havia acontecido de forma definitiva na história da humanidade, aconteceu. O túmulo estava vazio, não porque alguém roubou o corpo, mas porque o corpo ressuscitou. John MacArthur, o pastor americano conhecido pela sua exposição rigorosa e fiel das Escrituras, afirma que a ressurreição de Cristo é o evento mais bem documentado da história antiga e, ao mesmo tempo, o mais ignorado pela mente moderna. E ele tem razão, porque a evidência existe, os testemunhos existem e a transformação de vidas existe até hoje.
O apóstolo Paulo foi direto em 1 Coríntios 15:17. Se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã. Tudo depende da ressurreição. Sem ela não há perdão, não há esperança, não há vida que dure para sempre. Maria Madalena foi ao sepulcro ainda de madrugada, enquanto o céu estava fechado e escuro. Ela foi chorando, carregando o peso de uma perda que parecia definitiva, sem volta. Mas o que ela encontrou naquela manhã não foi um corpo frio, foi o próprio Jesus chamando-a pelo nome. Deus tem o hábito de aparecer exatamente quando tudo parece perdido e chamar pelo nome quem chora em silêncio. Os discípulos estavam escondidos atrás de portas fechadas, com medo, sem esperança e sem direção. Em João 20:19, Jesus entrou no meio deles, sem precisar que a porta fosse aberta, e disse: "Paz seja convosco." Não foi um discurso longo, não foi uma repreensão, foi paz dada com presença. A ressurreição não voltou para cobrar, ela voltou para restaurar. Então, o que a Páscoa significa para a sua vida hoje? Neste momento em que você assiste a este vídeo, ela significa que você não está sozinho no peso que carrega, seja qual for esse peso. Ela significa que existe um Deus que desceu ao fundo do sofrimento humano e subiu de volta, para que você também pudesse subir. Ela é um convite, não apenas uma comemoração que se repete todo ano e logo é esquecida. A prática da Páscoa cristã não está somente no ritual de domingo. Ela está em você parar, respirar fundo e se perguntar com sinceridade: eu realmente acredito que Jesus morreu e ressuscitou por mim? Não como doutrina decorada, mas como verdade vivida e sentida, que transforma o jeito que você age na segunda-feira de manhã. Porque a fé que não muda o cotidiano ainda está esperando para se tornar real dentro de você. Se você tem carregado culpa, saiba que a cruz já foi suficiente. Uma vez, para sempre. Se você tem duvidado, saiba que a dúvida honesta não afasta Deus. Ela pode ser o começo de uma fé mais profunda e mais verdadeira. Se você tem se sentido longe, saiba que Ele não está atrás de uma porta fechada, esperando você ser perfeito. Ele já foi até o túmulo. Ele pode ir até onde você está agora. A Páscoa é o maior argumento que existe contra o desespero. É a prova de que o mal não tem a última palavra e que a morte não é um ponto final definitivo. Que existe um Deus que age na história, que entra no sofrimento humano e que tem poder para reverter o irreversível. É a mensagem mais antiga e mais nova ao mesmo tempo, e ela ainda está viva, ainda transforma, ainda salva. Deixe a Páscoa deste ano ser mais do que uma data marcada no calendário. Deixe ela ser um momento de virada, aquele instante silencioso em que você olha para a cruz e entende, talvez pela primeira vez de verdade, o que aquilo custou. E então olha para o túmulo vazio e entende o que aquilo significa especificamente para você. Não há nada mais libertador do que isso. Não há paz que se compare a essa. Que você possa carregar a realidade da ressurreição não só nos domingos de Páscoa, mas em cada manhã que você abre os olhos. Que o peso da cruz e a alegria do túmulo vazio sejam companheiros constantes na sua jornada diária. Que você encontre nesta semana não apenas uma história bonita, mas a sua história reescrita por um amor que não falha e não abandona. E que a glória de Cristo seja cada dia mais a luz que guia os seus passos e sustenta a sua esperança. Se este vídeo tocou o seu coração de alguma forma, escreva aqui nos comentários o seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. Queremos orar por você, pela sua família e por aquele parente ou amigo querido que você sabe que está passando por um momento difícil agora mesmo. Você não precisa carregar isso sozinho e nós queremos interceder junto com você nessa necessidade. E se este conteúdo foi uma bênção, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para receber um aviso toda vez que postarmos algo novo.